Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Murilo Viana e hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de um tema bem interessante, que é o Livro dos Espíritos. Estamos começando hoje o nosso mini curso de Conhecendo as Obras Básicas. Então, em cada aula, nós vamos falar sobre uma das obras básicas, trazendo informações a respeito da mesma, curiosidades e muito aprendizado com base nas lições que os espíritos trazem para a gente. Antes de nós começarmos a nossa primeira aula sobre o Livro dos Espíritos, assiste só o vídeo de 24 anos do Letra Espírita. Há 24 anos, o Letra Espírita nasceu com uma missão: levar mensagens de espiritualidade aos corações e, por isso, celebramos a nossa jornada de valorizar a diversidade espiritual. Por meio do nosso Clube do Livro, levamos livros que transformam a milhares de almas, despertando consciências e corações. Nossa editora tem dado voz a histórias e ensinamentos que guiam os leitores ao aprendizado, enquanto o GEAP, Grupo Espírita Ivone do Amaral Pereira, segue como uma verdadeira luz no caminho de quem busca amparo e entendimento espiritual. Agradecemos a você por fazer parte dessa história e apoiar a pluralidade dos espíritos. Que juntos sejamos guiados pela luz do conhecimento da diversidade espiritual em nosso dia a dia. Muito bom, né? Então, gente, o Letra Espírita completou recentemente 24 anos de existência e é o responsável por manter o GEAP, que é o Grupo Espírita Ivone do Amaral Pereira, aqui na nossa cidade de Campos dos Goytacazes. E esse mini curso sobre as obras básicas é um projeto do Letra Espírita em parceria com o GEAP, que é o Grupo Espírita Ivone do Amaral Pereira. As nossas áreas doutrinárias trabalharam para trazer esse projeto para vocês, tanto a área doutrinária do Letra Espírita quanto a área doutrinária do GEAP. Para nós podermos conduzir bem aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa, trouxe para vocês esses slides, tá? Para ir guiando na leitura, para vocês irem acompanhando também. E vocês podem deixar aqui nos comentários o que vocês acham, alguma curiosidade que não foi trazida, alguma informação que vocês acham que é relevante, para juntos nós podermos aprender. Lembrando que não é um estudo da obra básica em si, tá? Nós não vamos fazer um estudo aprofundado de O Livro dos Espíritos. Nós vamos trazer informações para vocês conhecerem sobre essa obra básica, que é o principal livro da codificação espírita. E os estudos, eles são muito importantes. Inclusive, nós temos aqui na página do Letra Espírita, no nosso canal no YouTube, o estudo já completo de O Livro dos Espíritos. No nosso Facebook, na verdade, o estudo está completo. Aqui no YouTube nós temos alguns estudos que foram realizados lá no Facebook pela Rafaela Paes de Campos. Temos também, acontecendo no GEAP, estudos das obras básicas de forma virtual, então você pode entrar em contato para poder participar dos grupos de estudo online aqui do Grupo Espírita, tá? É muito importante o estudo das obras básicas. Então, que você, após assistir essa live, conhecer um pouquinho mais sobre a obra básica, o Livro dos Espíritos, tenha essa vontade no seu coração de estudar a obra de Kardec. Bom, vamos trazer uma introdução ao contexto, né? Como que surgiu o Livro dos Espíritos? Olha só que interessante essa foto da primeira edição de O Livro dos Espíritos em francês, né? O Livro dos Espíritos foi lançado lá na França por Allan Kardec em 1857, mais precisamente no dia 18 de abril de 1857. Naquela época, a Europa ela vivia um momento de efervescência cultural e científica. E aconteciam os chamados fenômenos das mesas girantes, que despertaram muito o interesse de pesquisadores e também de curiosos.
Kardec tem uma célebre frase em que ele diz que se comprovassem para ele que as mesas tinham cérebros para pensar e pudessem sentir também, ele acreditaria naqueles fenômenos. Kardec, ele era cético. Isso é bem interessante de nós pensarmos. E Kardec, ele buscou estudar esses fenômenos de uma forma técnica, trazendo para a doutrina espírita um caráter de ciência, de filosofia e de moralidade, que é entendido por muitos como sentido religioso, no sentido de nos religar a Deus. E Kardec, ele fez um trabalho muito metódico, justamente pela veia científica, pedagoga que ele possuía. Então, codificou a doutrina espírita. Uma curiosidade bem interessante sobre o nosso codificador, que é este que está na foto, Allan Kardec, é um pseudônimo. O seu verdadeiro nome é Hippolyte Léon Denisard Rivail. E, como eu disse, ele era pedagogo e cientista. E ele, então, utilizou a sua formação acadêmica, a sua experiência na área científica e pedagógica para, então, investigar os fenômenos espirituais que aconteciam na Europa com as mesas girantes de uma forma séria e lógica. Kardec, ele sempre foi muito defensor da lógica, da racionalidade, muito pela sua característica profissional e a influência que ele tinha desse meio em sua vivência. A sua metodologia, então, envolveu a análise de centenas de comunicações mediúnicas que aconteciam em vários locais da Europa e também fora da Europa, sempre com o intuito de buscar coerência nas respostas. E isso ficou conhecido como a universalidade dos ensinamentos dos espíritos, algo que, inclusive, é um dos fundamentos importantes que os médiuns precisam ter para analisar as comunicações espirituais que chegam, a universalidade dos ensinamentos dos espíritos. Kardec utilizava esse método e ele defendia que todos nós continuássemos a utilizar para podermos dar a veracidade daquelas informações. Outra curiosidade bem interessante acerca da codificação espírita é que a primeira edição de O Livro dos Espíritos aconteceu em 1857, como vocês já sabem, porém contava com 501 perguntas. A segunda edição do Livro dos Espíritos foi revisada por Allan Kardec e foi acrescentada mais 518 questões. Isso aconteceu em 1860, 3 anos depois da primeira edição. Então, o livro ele ficou com um total de 1.019 perguntas e, consequentemente, respostas também, porque o livro ele é todo assim, perguntas e respostas, o que torna a obra básica muito didática para o nosso aprendizado, para a nossa compreensão. Olha só a veia pedagógica de Kardec. Ele teve a veia científica para analisar, para estruturar, né? Para ter um pensamento crítico ali na avaliação racional das comunicações, no método. Isso transforma, isso traz o espiritismo para o campo científico. E a veia pedagógica no sentido de buscar trazer as informações de uma forma que fique clara para o nosso entendimento, por meio de perguntas e respostas, sendo que, após algumas das respostas, há uma nota explicativa do próprio Kardec para complementar aquele entendimento para a gente. E a 12ª edição francesa, de 1864, é considerada, então, a edição definitiva. Então, olha só, tiveram 12 edições depois para ser considerado, então, a edição definitiva. Quando a gente lança um livro, é comum que na primeira edição aconteçam algumas situações que precisarão de melhorias. E aí a segunda edição já vem com alguns ajustes de escrita, de
contextualização ali daquilo que talvez não tenha ficado tão claro, né? Porque às vezes o autor achou que ficou, mas o público sentiu que não, então o autor vai ali, coloca um complemento, né? Faz uma modificação, faz um ajuste aqui, um ajuste ali. É muito raro um livro que na primeira edição já é uma edição 100% definitiva, sem nenhum ajuste gramatical, sem nenhum ajuste, né, para melhoria daquele conteúdo. Né? E olha só, a própria Obra Básica do Espiritismo demorou 12 edições, o principal livro, que é o Livro dos Espíritos, demorou 12 edições para ter Kardec considerar, então, tá feito. É a edição definitiva. Então, isso é muito interessante de nós refletirmos, né? Vale muito a pena essa ponderação, uma curiosidade que eu achei bem interessante. E esse aí é o Kardec, que está na foto para vocês, caso vocês ainda não o tenham conhecido. A distribuição da primeira edição de O Livro dos Espíritos aconteceu pela Livraria Dento, né? O editor, o Edouard Henri Justin Dento, até o presente momento eu não sei falar francês, então eu estou falando como eu acho que é mais ou menos aportuguesado, tá? Meio abrasileirado aqui, né? Então, vocês que entendem francês, por favor, não fiquem pegando no meu pé por causa disso. Então, esse homem foi o responsável por trazer a primeira edição de O Livro dos Espíritos, pela Livraria Dento. E Didier, que se tornou um grande amigo de Kardec, passou posteriormente a ser o editor da obra básica O Livro dos Espíritos e outras obras que vieram também posteriormente. Inclusive, Kardec ele gostava muito de Didier e teceu vários elogios a esse grande amigo na sua trajetória. No filme de Kardec, Didier aparece até nesse filme, em breves cenas. E vocês podem aí olhar, então, a foto do Senhor Dento e também do Pierre Didier. E outras pessoas ajudaram muito Kardec a trazer a codificação a lume. Hermance Dufault, que é essa jovem que está aí também na imagem para vocês. Amélie, a grande esposa de Kardec, que teve um papel muito relevante, muito importante em dar apoio a Kardec, em ajudar Kardec em vários momentos de dificuldade. Ela teve um papel muito relevante. Kardec também contou com jovens médiuns que o ajudavam, além de Hermance Dufault, Caroline e Julie Baudin ajudaram bastante. A Céline Jaffé também colaborou com a codificação da doutrina espírita. A gente fica focando muito em Kardec e acaba esquecendo que, para ele conseguir trazer a obra a lume, ele contou com a ajuda de médiuns, ele contou com a ajuda de editores, ele contou com a ajuda de pessoas que apoiavam a sua causa. Então, Kardec ele estava com uma teia de amigos em volta dele que o ajudaram. Além dos espíritos, muitos encarnados foram importantes para trazer a lume o Livro dos Espíritos, para trazer o espiritismo para a gente de forma codificada. Então, temos aí Caroline, Julie Baudin, Céline Jaffé, Amélie, Hermance Dufault, o Senhor Dento, Pierre Didier, todos eles ajudaram bastante e, com certeza, muitos outros nomes também, que na história acabam não sendo tão lembrados, mas que são relevantes para a gente. E eu trouxe aqui também algumas curiosidades extras para a gente poder entender melhor como que essa obra foi desenvolvida. Todo o trabalho de O Livro dos Espíritos, por exemplo, foi coordenado pelo Espírito da Verdade. O Livro dos Espíritos ele contou com o apoio de muitos encarnados, como nós vimos agora há pouco, mas, naturalmente, que uma falange de espíritos auxiliaram nesse processo. Por isso que a doutrina espírita ela é a doutrina dos espíritos. Então, vários espíritos ajudaram nesse processo, como Santo Agostinho, São Paulo e muitos outros, e todos eles estavam coordenados pelo Espírito da Verdade, um trabalhador espiritual que assumiu essa responsabilidade de trazer a nós essa nova doutrina que seria o Consolador prometido por Jesus lá nos Evangelhos,
quando Jesus diz que um novo Consolador seria nos enviado para explicar novamente aquilo que ele já havia trazido e explicar também aquilo que ainda não podíamos compreender, ele se referia ao Espiritismo. Também, como já disse para vocês, Kardec, ele era cientista, então ele defendia muito a ciência. Ele dizia que caso algum dia a ciência dissesse alguma coisa e o Espiritismo dissesse outra, para ficarmos com a ciência, e que o Espiritismo ele não estava fechado naquilo ali que ele trouxe na codificação. A codificação, elas são as obras básicas, são a base da doutrina. Novas informações naturalmente poderiam chegar passando pelo crivo da razão, passando pela universalidade dos ensinamentos dos espíritos. E foi Kardec quem criou os termos espírita e espiritismo. Espírita para definir aquele que segue a doutrina dos espíritos, também chamado de espiritista. E espiritismo, justamente a doutrina dos espíritos. Ele criou essas palavras para poder definir, então, a doutrina e os seus seguidores. Certo? E Kardec, ele era cético antes da codificação da doutrina espírita. Olha que interessante. Lembra que eu falei com vocês que ele até tem aquela frase de que ele queria saber se as mesas tinham cérebro para pensar e nervos para sentir? Pois é, Kardec, ele era extremamente cético. Ele não acreditava em qualquer comunicação, em qualquer mensagem mediúnica. Mesmo após os trabalhos serem iniciados com a codificação do Espiritismo, o codificador sempre se manteve muito racional diante das manifestações espirituais. E o Livro dos Espíritos ele é formado por 4 partes. A primeira parte, das causas primárias. A segunda parte, do mundo espírita ou dos espíritos. A terceira parte, das leis morais. E a quarta parte, das esperanças e consolações. E o que cada uma dessas 4 partes traz para a gente? A primeira parte, das causas primeiras, é uma parte que explica a origem e a natureza das coisas, incluindo a existência de Deus, a criação do universo. E nessa parte, logo na primeira pergunta, nós temos um questionamento bem interessante, que é Deus. E nós recebemos, então, a resposta dos espíritos superiores, que Deus é a causa primeira de todas as coisas, Deus é a inteligência suprema. A segunda parte, do mundo espírita ou dos espíritos, aborda a natureza, hierarquia e missão dos espíritos, além da nossa relação entre o mundo material e o mundo espiritual. A terceira parte, que é das leis morais, nós temos um guia para o comportamento humano, baseado nas leis divinas, como a lei de trabalho, a lei de progresso, a lei de justiça, amor e caridade. Já a quarta parte, das esperanças e consolações, trata das consequências da vida material e do futuro espiritual. Ela proporciona para todos nós consolo para as nossas aflições e nos explica de uma forma lógica e racional a justiça divina, a reencarnação. E é interessante nós notarmos que o Livro dos Espíritos é o primeiro livro da codificação espírita, se tornando com isso o principal, e outras obras vão vir posteriormente. Nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre elas, e elas foram, então, um desmembramento, digamos assim, do Livro dos Espíritos. Depois veio o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e também a Gênese. E quais são os princípios da doutrina espírita que estão contidos para a gente nas obras básicas e que foram apresentados inicialmente por o Livro dos Espíritos? Podemos considerar 5 os princípios básicos do Espiritismo. São eles: a existência de Deus. Para o Espiritismo, Deus é a origem de tudo, Deus é a inteligência suprema. Deus já existia e Deus vai continuar existindo. Ele é o Criador, ele é realmente a causa primeira de todas as coisas. Nada existiria sem Deus,
Porque Deus, ele é o que é, ele é em si mesmo. É a suprema perfeição que nós temos. E nós não temos atributos para conseguir especificar Deus, porque a nossa linguagem ela ainda é muito pequena, ela é muito arcaica para poder definir Deus. A pluralidade das existências, né? Nós somos espíritos que fomos criados simples e ignorantes e vamos evoluindo tanto intelectualmente quanto moralmente. Vivemos sucessivas vidas, a reencarnação. Então, a pluralidade das existências proporciona essa elevação intelectual e moral que o espírito precisa ter. Esse é um fundamento da doutrina. E é por meio da reencarnação que a justiça divina também se aplica. É por meio dela que Deus nos dá infinitas oportunidades de crescimento e aprimoramento espiritual. A pluralidade dos mundos habitados, Jesus já dizia que havia muitas moradas na casa de seu Pai. Isso quer dizer tanto o plano terreno quanto o plano espiritual e também a vida em outros planetas, né? Não é só a Terra que é habitável. A comunicabilidade com os espíritos, ou seja, a mediunidade, o intercâmbio mediúnico é um fundamento do espiritismo. O espiritismo não aconteceria como doutrina se não houvesse essa parte da comunicabilidade com os espíritos. E aí entra uma parte interessante e importante. Nós precisamos buscar a uniformização dos ensinamentos por meio da universalidade dos ensinamentos dos espíritos. E aos médiuns cabe o compromisso do estudo e da sua reforma moral, para que possam se comunicar com espíritos que vibram em uma energia positiva, espíritos que são verdadeiramente bons. E a imortalidade da alma, porque se nós acreditamos, por exemplo, na pluralidade das existências, que nós vivemos muitas vidas, nós precisamos acreditar na imortalidade da alma, porque o espírito ele é imortal. Nós fomos criados simples e ignorantes e vivemos já durante muitos séculos e vamos continuar vivendo, porque o espírito ele é imortal, a imortalidade da alma é um princípio também do espiritismo. E olha só que interessante esse ponto que trouxemos aqui para vocês, que eu coloquei aí no slide agora na tela. O espiritismo ele sofreu censura e perseguição aqui no país e também fora do Brasil. Olha só esse exemplo de setembro de 1861, quando La Chatre, esse homem que está aí na tela para vocês, na foto, ele era de Barcelona e ele fez um pedido de 300 exemplares de obras espíritas, incluindo o Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns já havia sido lançado. No entanto, quando os livros chegaram, foram confiscados pelo bispo da cidade em um episódio que ficou conhecido na história como o Auto de Fé de Barcelona. E a sentença de apreensão foi executada no dia 9 de outubro, simbolizando a repressão religiosa contra a propagação da doutrina espírita. Então, a Igreja Católica teve essa ação de perseguir a doutrina nova que surgia. Porém, o Auto de Fé de Barcelona não fez com que a doutrina espírita não avançasse, muito pelo contrário, fez com que ela se expandisse cada vez mais. E no dia 1º de maio de 1864, a Igreja Católica adicionou o Livro dos Espíritos no Index de Livros Proibidos para os seus fiéis. Não consta aqui no nosso slide, mas é um fato interessante que no Brasil o espiritismo ele era considerado crime pelo Código Penal. Então, ser espírita era motivo de crime. Você podia ser preso se você fosse considerado um infrator da lei por realizar práticas espíritas. Mas como que se deu a entrada do espiritismo no Brasil, a chegada da doutrina aqui nas terras brasileiras? O espiritismo chegou no Brasil em 1860, por meio de Luiz Olímpio Teles, um dos pioneiros do espiritismo aqui no país e também fundador do primeiro grupo espírita do Brasil,
o Grupo Familiar de Espiritismo em 1865. Luiz Olímpio é esse primeiro homem que está aí na tela para vocês. Ele que foi o responsável pela estruturação do primeiro centro espírita do país. E a primeira tradução de O Livro dos Espíritos só foi acontecer 15 anos depois da chegada de O Livro dos Espíritos, ainda em original francês, e 10 anos depois da fundação do primeiro centro espírita. O Livro dos Espíritos foi traduzido pela primeira vez por Joaquim Carlos Travassos em 1875. E o Joaquim é esse segundo homem que está aí na tela para vocês. São dois grandes nomes muito importantes do nosso movimento espírita e somos gratos a eles por tudo que fizeram lá no passado para hoje nós estarmos aqui estudando. De lá para cá, muitas edições foram feitas de O Livro dos Espíritos. A mais recente edição é a de 2022, aqui pela editora Letra Espírita. Olha só a capa do livro da edição mais recente que nós temos aqui na nossa editora. Então, a nossa tradução ela é de Guilhom Ribeiro, um grande trabalhador do movimento espírita brasileiro também. E para fecharmos o nosso bate-papo de hoje, olha só que interessante a frase que Kardec deixa para a gente. Quando as crenças espíritas se houverem vulgarizado, ou seja, popularizado, quando estiverem aceitas pelas massas humanas e, a julgar pela rapidez com que se propagam, esse tempo não vem longe, com elas se dará o que tem acontecido a todas as ideias novas que hão encontrado oposição. Os sábios se renderão à evidência. Então, a doutrina espírita, ela é lógica e ela é racional. E ela comprova para a gente acerca da existência dos espíritos, a nossa relação com o mundo espiritual e está disponível para estudo de todos nós. Será que nós estamos fazendo a nossa parte para compreendermos bem a doutrina espírita por meio dos estudos das obras básicas e também da literatura complementar? Será que estamos divulgando a doutrina como podemos realmente fazer? Como devemos realmente fazer? Então, fica esse convite para vocês divulgarem a doutrina espírita e aprenderem cada vez mais com as lições que estão contidas nas obras básicas. A dica de hoje, então, é a leitura e o estudo de O Livro dos Espíritos. Agradeço a todos vocês por estarem participando aqui do nosso primeiro encontro, nessa aula tão especial sobre o Livro dos Espíritos, que vocês possam ter realmente ficado com um gostinho de querer saber mais o que essa obra tão importante para a gente fala. Fiquem com Deus e até breve!